Boa noite, Rose. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Esse bate-papo, na minha opinião, é muito importante para a gente entender um pouquinho e desmistificar o que esse século XXI vem representando. Aliás, os desafios do século XXI vem representando para nosso país, para o nosso mundo. E eu queria que você começasse falando um pouquinho dessas situações, dessas dores, e vamos te ouvir, né? Porque a especialista aqui é você. Obrigada, Débora. Super boa noite. De verdade, o que a gente vem vendo, né, acontecer nesses primeiros 21 anos do século XXI são transformações profundas. O mundo vem mudando muito rapidamente. Nós passamos a segunda metade do século XX já vendo muito desenvolvimento científico e tecnológico o tempo todo. Chegamos na virada para o século XXI com as mudanças cada vez mais rápidas. Hoje a gente fala o tempo todo do mundo considerado o mundo VUCA, né? Que é o mundo volátil, que é o mundo ambíguo, que é o mundo complexo, onde as mudanças acontecem o tempo todo e onde você tem o tempo todo aquela sensação de ansiedade e de incerteza. Eu costumo dizer que as principais doenças do século XXI são a ansiedade e a incerteza, porque nós simplesmente chegamos à conclusão de que nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer daqui a um minuto. Esse é o contexto que nós vivemos hoje. Isso sempre foi verdade. Parece que quando a gente fala assim, que só agora que o mundo ficou imprevisível. Não, imprevisibilidade é uma das características do contexto de mundo, de qualquer sociedade. O mundo sempre foi imprevisível, no entanto, as mudanças aconteciam numa velocidade menor. As coisas demoravam mais para acontecer e, na prática, é porque você não tinha tanta disponibilidade tecnológica, tanta velocidade nas telecomunicações, tanto acesso a redes, a canais, a pessoas, tantas plataformas que nos permitissem interagir com o ser humano em qualquer lugar do planeta. Na hora que a tecnologia cresce, se desenvolve, na hora que os canais de telecomunicação se desenvolvem e melhoram, na hora que nós somos capazes de interagir com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, em qualquer momento, essa imprevisibilidade fica muito mais evidente. Nós nos damos conta de verdade da nossa fragilidade. Aí vem a pergunta, né? Por que a criatividade virou um tema tão importante nos dias de hoje? Pois é, se a gente parar para pensar, ansiedade e incerteza são doenças do século XXI. Como lidar com a ansiedade e com a incerteza? Uma das primeiras coisas que a gente vai dizer é aprendendo mais, conhecendo mais, construindo mais conhecimentos. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu convivo nesse contexto? Pessoas que não usam o seu potencial criativo tendem a enxergar o mundo pelo lado mais obscuro, vamos dizer assim. O mundo fica difícil de encarar. Como é que eu vou lidar com tanta imprevisibilidade? Como é que eu vou fazer frente aos novos desafios? Pessoas com potencial criativo mais aberto, mais expandido, mais pronto, vamos dizer assim, elas tendem a ver oportunidades no lugar de crises. Elas tendem a fazer perguntas do tipo, por que não? Vamos enfrentar tal situação? A pessoa que está olhando a crise, a resposta dela natural vai ser: não acho que dá, eu não posso, eu acho que não vai valer a pena, não sei se isso vai ser bem aceito.
As pessoas que estão com um potencial criativo mais aberto, vamos dizer, por que não? O que é isso? Vamos ver o que é. Vamos tentar? Entende? Então, a criatividade, de verdade, ela vira um recurso e uma competência absolutamente importante nos dias de hoje para permitir às pessoas a se reinventarem, a criarem novas possibilidades, a compartilharem suas experiências e conhecimentos e a não olhar o mundo pelo lado mais negro da força, vamos dizer assim, né? De verdade, assim, olha, eu tenho um mundo que eu não sei bem qual é, não sei bem como lidar com ele, mas eu estou viva, eu estou aberta, eu estou disposta a aprender, então vamos colocar nossa cabeça para pensar. Diante de tantas incertezas, né, eu me pergunto, o que é um processo criativo? Como ser criativa? Olha, é bem interessante isso. Isso é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque, em geral, as pessoas não acreditam que são criativas, né? Elas vão muito mais para o lado do dom. Eu não tenho este dom. Criatividade não é dom, né? E criatividade, na realidade, é competência a ser desenvolvida. Mas o processo criativo em si, para eu tentar responder a sua pergunta, é um processo composto de várias etapas que começa a partir de uma pergunta. Eu tenho um desafio, eu tenho uma pergunta para a qual eu preciso de uma resposta. Ou eu não sei qual é a resposta, ou eu já tive respostas anteriores que não me satisfizeram. Então, eu quero responder de uma maneira diferente. E se eu fizer sempre a mesma coisa, eu vou sempre conseguir os mesmos resultados. Ninguém planta tangerina e colhe laranja. Se você planta tangerina, você colhe tangerina. Se você planta laranja, você colhe laranja. O processo criativo, ele diz o seguinte, seja qual for a metodologia que você vai usar para responder essa pergunta, ele vai dizer assim, entenda, tenha um desafio, né? Tenha um desafio, tenha uma questão que você quer resolver de uma maneira diferente. E entenda bem o contexto desse desafio. O que ele representa, o que ele significa, a quem que ele interessa, quem vai se beneficiar se você resolver esse desafio, que segmento da população vai ficar feliz porque essa solução apareceu. Entendeu bem esse contexto? Se coloque numa posição de abertura, nós chamamos isso a ginástica do processo criativo. Na ginástica do processo criativo, eu uso o pensamento divergente para gerar ideias. Então, o maior número possível de ideias, brincar com as ideias, fazer um pouco de loucura, falar bobagem, um ambiente descontraído, bom humor, realmente se colocar, convidar pessoas de fora, mesmo que não entendam nada sobre o contexto do desafio, pessoas de fora vão poder te dar ideias loucas. Colha todas as ideias, totalmente fora da caixa e fora da zona de conforto. Colha todas essas ideias e depois, usando o pensamento convergente, você começa a agrupar essas ideias e você começa a construir possíveis soluções para aquele desafio que você teve no início. Quando você constrói essas soluções, você começa a pensar de que maneiras eu vou construir um protótipo para eu apresentar a minha solução a pessoas que possam ter interesse em entender e ver se vão gostar. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer desafio que mereça uma resposta
tá? E o processo criativo começa exatamente assim, um desafio, entender bem o contexto do desafio, gerar muitas ideias, construir uma solução, e aí eu vou prototipar, né? Fazer um desenho, fazer uma maquete, pegar uma caixinha de papelão e simular aquilo que eu estou pensando como solução, e a quem interessa vou mostrar. E aí eu vou ouvir o que as pessoas vão me dar de opinião sobre a ideia que eu tive de responder àquele problema, àquele desafio. Com esse teste do meu protótipo, eu vou aprender, eu vou melhorar aquela minha ideia, e aí, efetivamente, eu vou construir a solução daquela pergunta que eu possa levar para o mercado. Então, voltando à sua pergunta, o que é o processo criativo? O processo criativo, ele é um processo que pega um desafio complexo, difícil, para o qual eu quero uma resposta nova, ou para o qual eu ainda não tenho a resposta, usa de criatividade, a ginástica do pensamento divergente e convergente, para gerar uma solução inovadora. Qualquer metodologia que use processo criativo precisará necessariamente de passar por essas etapas. Aí eu fico me perguntando, já que você falou em ginástica, eu penso que a criança pode ser mais criativa. O que você pensa sobre isso? Você acha, né? Adulto não é tão criativo. Você acha que não? Olha, é bem interessante. O sentimento do adulto é muito esse. Ah, eu não sou criativa, mas o meu filho é, o meu sobrinho é. Ele pinta muito bem, ele é uma graça esse menino. Não, a criança é mais criativa do que o adulto. Eu acho que já chegou a hora da gente desmistificar esse conceito. Se nós falarmos sério, e aí não é a Rose Longo que está falando só, tá? Eu vou buscar lá, brincar, pedir ajuda para os universitários, mas a matemática da Universidade de Buffalo, em Nova York, a Ruth Noller, ela, na segunda metade do século XX, lá por volta de 60, 70, ela desenvolveu, ela ajudou na criação do Centro de Criatividade da Universidade de Buffalo, em Nova York. Esse centro trabalhou durante muitos anos, décadas e décadas, criando essa metodologia que se chamava Resolução Criativa de Desafios, que deu origem, que é precursora do Design Thinking, que hoje nós falamos tanto o tempo todo. Tá? E, naquele momento, a Ruth Noller, ela definiu uma fórmula, mesmo com a aparência de uma fórmula matemática, mas é uma fórmula que definia o conceito de criatividade. Ela dizia o seguinte: a criatividade é uma função atitudinal do conhecimento, da imaginação e da avaliação. E aí a pergunta que se faz é: quem é que tem mais conhecimento, Débora? A criança ou o adulto? É o adulto, né? É o adulto. Pois é. E quem é que tem mais imaginação? A criança. A criança tem mais imaginação. Mas quem é que tem mais capacidade de avaliação? Definitivamente é o adulto. Certo? Portanto, se a gente aceita a fórmula, o conceito de criatividade da Ruth Noller, o adulto tem o potencial criativo maior do que da criança. E isso é um pouco chocante para o senso comum. Né? Todo mundo acha que não, que é a criança que tem mais criatividade. Mas tem uma coisa aí. Talvez por falta de filtros, né? A criança, ela não trabalha filtros. O adulto, quando ele vai se jogar no mundo da criatividade, da criação, ele tem os preconceitos,
efeitos, os filtros, então isso pode bloqueá-los. Você não acha que pode ser um pouco isso que confunde a cabeça das pessoas? Em parte é isso, mas é até um pouco mais sério ou triste que isso, né? A fórmula da Ruth, ela fala, a criatividade é uma função atitudinal do conhecimento, da imaginação e da avaliação. São nas atitudes presentes na cultura brasileira que estão os grandes dramas que de verdade bloqueiam o potencial criativo do adulto. Vou te dar alguns exemplos sobre isso. O adulto, ele tem um fetiche dos limites. Você faz uma pergunta para o adulto, antes dele querer saber o que é, ele diz, não posso. O não posso é algo que vem primeiro, o não vem primeiro que o sim. Ele nem perguntou. É como se eu perguntasse para você, vamos fazer o caminho de Santiago de Compostela? E você pode nem saber o que é isso, mas provavelmente a primeira reação vai ser, acho que não vai dar, não. Agora, peraí, você perguntou o que é, onde é, quando, em que tempo, quanto custa? Tem uma série de perguntas que te dariam o contexto desse desafio e que, se você souber, você pode se programar. Ninguém vai fazer o caminho de Santiago de Compostela amanhã. Se você vai fazer, você vai se preparar para isso. Porque você tem que sair do Brasil para a Espanha, você tem que ter 2 meses aí de férias, você tem que ter condições físicas, se preparar fisicamente, tem todo uma estrutura que precisa ser preparada. Mas dizer não vai dar é não ter nem tentado. Certo? Outras coisas é que a gente chama de postura, que é a idolatria da normalidade. Está o mundo caindo, vamos lá, Covid-19, olha a situação que nós estamos vivendo. Né? Eu estava vendo há pouquinho as notícias na TV, mais pancadões e mais baladas e festas. Mas não tem jeito não, isso é assim mesmo, isso é normal, o povo vai fazer isso. Isso não é normal. Não poderia estar sendo assim. Percebe? Então, tem várias atitudes presentes na nossa cultura que inviabilizam o potencial criativo do adulto. E só tem 3 atitudes que abrem esse potencial. E essas 3, quando você consegue ser uma pessoa que incorpora essas 3 atitudes, o seu potencial criativo está desbloqueado. A primeira delas é a valência existencial. Por valência existencial, você entende assim, olha, eu estou no mundo por um propósito. Você, Débora, não veio ao mundo à toa, só por vir. Você não nasceu por acaso. Eu não nasci por acaso. Né? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa causa? Qual é a nossa missão no mundo? Tem várias maneiras de explicar isso. Não sei se você me permite. A sua eu já sei, Rô. Qual? A sua eu já sei. Você sabe? Levar conhecimento para o Brasil. Pois é, eu tenho uma historinha que eu gosto de contar, não sei se a gente tem tempo nesse papo, mas tem uma historinha que eu gosto muito de contar, para explicar essa sentimento de que você está aqui por uma causa. Né? Dá tempo? Posso contar rapidinho, 1 minutinho? Pode contar. A historinha é assim, havia um matuto que todo dia trabalhava o dia inteiro na roça e no fim da tarde ele voltava para casa cansado. E ele costumava cortar uma floresta que era meio densa para chegar em casa mais rápido. Um belo dia, ele estava
no meio da floresta, quando ele se depara com um urso que parecia faminto. Ele se assusta, põe a mão na cinta e vê que ele tem com ele apenas um pequeno canivete. Aí ele para e reza. E ele diz assim: valei, meu Santo Onofre, se o senhor é mais amigo desse urso do que meu, me ajuda para que ele de uma só patada me desacorde, para eu não sentir muito a hora que ele começar a me engolir. Agora, se o senhor é mais amigo meu do que do urso, me ajuda para que eu, com esse pequeno canivete, consiga assustá-lo o suficiente para eu sair correndo, chegar em casa antes dele me pegar. Agora, se o senhor não é mais amigo do urso do que meu, tem mais amigo meu do que do urso, apeia e assista um homem a pelear com o urso. Porque se eu estou aqui, tem que ser por alguma causa. A minha existência vai ter que valer. Quando o indivíduo se entende com uma causa, com uma razão para viver, ele vai para a segunda condição de abertura de potencial criativo. Eu sei que eu valho no mundo, eu não estou aqui por acaso, então eu vou me abrir a toda e qualquer experiência que vier no meu caminho. Por que não? E no processo criativo as perguntas são essas: por que não? Se eu estou aqui por uma causa, por que não aproveitar e ver o que é isso? Ah, mas eu posso ainda não ter condições de resolver essa situação, mas nada me impede de continuar aprendendo e de daqui a pouco poder resolver. Então, são duas questões básicas. Eu estou aqui por uma causa, eu estou aberta às novas experiências, eu não vou recusar um desafio, eu vou continuar aprendendo e, como você disse, espalhando conhecimento, mas principalmente construindo conhecimento. E a terceira condição é, se eu sei que eu estou aqui por uma causa, se eu estou aberta às novas experiências, mão na massa, gente, prontidão, tira o bumbum da cadeira e vai fazer acontecer. Porque as oportunidades não caem do céu, né? É você que constrói. A cada dia você aprende uma coisa nova. Então, o processo criativo é uma possibilidade total para todos os adultos e não apenas para as crianças. A criatividade não é um dom, é uma competência a ser desenvolvida. E se nós nos percebermos como seres agentes nesse mundo, nós vamos usar a criatividade, o processo criativo para gerar valor, para gerar resultado. E uma das metodologias que é a mais utilizada hoje em dia é a metodologia do Design Thinking, que é uma estratégia, é um passo a passo que ensina as pessoas a usarem o processo criativo para agregar valor e gerar inovação. E eu vou aproveitar a deixa para te fazer um convite, para falar um pouquinho mais de Design Thinking para a gente. Nos próximos dias, dá uma olhada na sua agenda, veja um outro dia que você tem um tempinho para a gente conseguir falar mais sobre isso. Só a gente combinar, acertar as agendas e a gente torna a se falar bem breve, tá bom? Combinado. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade e vamos marcar então uma próxima data. Perfeito. Tá bom? Até a próxima, então. Deus. Muito obrigada. Bom, até mais. Tchau, tchau. Bye.